esse outro colega dele é um outro pesquisador renomado também, o Larry Squire, que ele ajudou na pesquisa de Kandel a desvendar esses mistérios da memória. E lendo esse livro, eu me deparei com um trecho que eu achei muito interessante, que ele fala sobre o que é memória, né? Ele fala assim, não somos aquilo que somos simplesmente porque pensamos. Somos aquilo que somos porque podemos lembrar aquilo que pensamos. Olha que louco isso. Cada pensamento que temos, cada palavra que falamos, cada ação na qual nos engajamos, de fato, o próprio sentido que temos de nós mesmos e nossa conexão com os outros, tudo isso devemos à memória. A capacidade de nossos encéfalos, e aí encéfalo seria o conjunto do cérebro, o cerebelo, uma parte que fica aqui atrás, e o tronco, que liga o cérebro à medula, de registrar e armazenar nossas experiências. Então, a memória é o que possibilita você se identificar como você saber o que você está pensando, o que você vivenciou, o que está acontecendo com você. Se alguém falasse para você, você é o que você pensa. Não, você não é o que você pensa. Você é o que você lembra o que você pensa. E isso ganha um outro panorama. Você fala assim, nossa, a memória é de fato uma das funções assim, da nossa mente mais importantes. Assim. E esse deslumbramento assim, que esses autores me mostraram, que a gente tem no nosso dia, né? Por que eu lembro de certas coisas e esqueço outras? É uma pergunta que não veio de agora, né? O ser humano teve esse interesse em buscar a memória, o sentido dela, já há muito tempo. E você tem um histórico de filósofos que discutiram sobre o que seria a memória, psicólogos investigando o que seria a memória. Mas hoje, a gente tem como... Desculpa, qual é o seu nome mesmo? Kaique. O que o Kaique falou, que a memória tem muito a ver com o cérebro. E isso, ao longo dos anos, a gente foi percebendo cada vez mais, que era esse órgão que possibilitava a memória na gente. E aí surgiu uma pergunta, mas o que acontece nesse órgão para a gente lembrar das coisas? Então, vocês podem imaginar aqui esse órgão com um monte de células. Na verdade, são quase 100 bilhões de neurônios. Hoje em dia, a gente sabe que é um pouco menor do que isso. Cada neurônio desse pode fazer até 10 mil ligações com outro neurônio. E eles estão todos conectados. Agora, imagina o que será que acontece com esse monte de célula, com esse órgão complexo, com um número de células maior do que o número de estrelas conhecidas pelo homem. O que será que acontece nisso para possibilitar a nossa memória? Será que a memória está em alguma partezinha dele aqui? Será que a memória é essa voltinha e todas as memórias estão aqui? Ou será que ela está espalhada? Como é que funciona isso? Bom, eu acho que eu nem preciso falar para vocês que os neurocientistas ficavam doidos com essa pergunta. E todo mundo queria encontrar essa resposta, achar esse cálice sagrado. E teve o primeiro pesquisador que se destacou investigando essa questão. Então, o primeiro passo que a gente tem sobre um pesquisador que investigou qual que seria o que a gente chama de substrato que acontece no órgão, para a gente entender a memória, foi esse pesquisador de Harvard, um americano, Carl Lashley, que ele pensou em fazer uma série de experimentos com ratos para verificar como que funcionava as memórias desses ratinhos. Então, o que ele fazia? Ele pensou em fazer um labirinto. Então, esse labirinto aqui era um retângulo, né? É um labirinto que não é muito difícil, mas ele também não queria abusar dos ratinhos. Ele colocava esse ratinho aqui no início desse labirinto e ele tinha que encontrar o caminho até a comida. Então, nos primeiros dias, esse animal ele tinha uma certa dificuldade para encontrar. Então, ele saía daqui, aí voltava, entrava nessa portinha, voltava, entrava aqui, até que depois de um tempo, ele achava a comida. E esse pesquisador registrava o tempo que isso demorava para acontecer. Depois de um tempo, ele percebeu que os animais iam melhorando aos poucos, ele ia fazendo cada vez mais rápido esse caminho. Então o animal já ia mais direto, não ficava zanzando tanto no labirinto e encontrava comida. Depois de alguns dias, esse animal já era capaz de fazer esse teste de uma maneira bem rápida.
quase não errando nada assim, no labirinto. Então, coisa que ele demorava minutos para fazer, ele fazia ali em questão de segundos. Bom, esse pesquisador falou assim, esse animal, ele aprendeu essa tarefa. Agora, será que eu consigo fazer ele esquecer essa memória dele? E como que eu posso fazer para esse animal, não sei, esquecer essa memória? Sei lá, vocês teriam alguma ideia? Facilitando o caminho. Mas e se ele quisesse entender qual que é o envolvimento do cérebro nessa memória? Que experimento que ele poderia fazer? Opa. Sim, todos esses experimentos seriam interessantes para a gente entender como que a memória funciona. Mas e se ele quiser saber assim, eu quero saber que parte do cérebro está envolvido com a memória? Aí como é que ele poderia investigar isso? Difícil, né? Alguém tem alguma ideia? É muito difícil estudar essas questões, né? Mas uma coisa que, no início, a neurociência se baseava muito, e é até uma questão que a gente tem assim, no nosso cotidiano, é, por exemplo, como é que a gente sabe quando uma pessoa realmente é importante para a gente? Assim?